Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a nova geração, finalmente, de um SUV compacto que estava bem apagado aqui no Brasil. Esse aqui é o novíssimo Peugeot 2008, já 2025, e hoje eu vou te mostrar todos os detalhes dessa versão GT, que é a mais cara da linha, pra gente entender se vale a pena ou não levar esse carro pra garagem da sua casa. Vamos falar de consumo, desempenho, espaço interno, porta-malas, acabamento, preço, equipamentos, enfim. Vamos falar de tudo pra ver se ele vale a pena mesmo ou não. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e passa a recomendar mais vídeos do nosso canal para você e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se você não gostar dela, é só você retirar o seu like. Fechou? Já aproveita e dá também aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita do YouTube e que ajuda demais a gente. E como de praxe aqui no canal, é lógico que a gente vai começar falando sobre design. Primeira coisa que eu preciso citar é que essa é uma reestilização em relação à nova geração desse carro, que já era empregada por aqui no Brasil no E2008, que era o modelo elétrico, que segue disponível agora, inclusive com esse visual atualizado. Porém, essa nova geração não era vista aqui no Brasil nos modelos a combustão, e agora felizmente é. Lembrando, pessoal, que esse novo logotipo da marca, na verdade, estreou nesse carro, mas dias depois chegou também na Expert, que é aquela van da Peugeot, né? Aquele furgão da Peugeot. Também vale dizer que essa versão GT é a única dessa gama 2025 que tem esses detalhes aqui da grade pintados na cor da carroceria. Então você pega o preto ou o branco, esse aqui segue essa cor. Agora aqui do lado já é um pouco mais cromadinho em todas as versões. Falando agora para vocês sobre conjunto de iluminação. Felizmente ele é 100% em LED aqui nessa versão GT. Ele tem também os faróis baixo e alto por sistema de projetor, então garante uma melhor definição. E esses faróis têm ainda o nivelamento automático da altura. Sempre que você liga o carro, ele faz esse nivelamento. E também tem uma função highway, que acima de 110 km por hora ele aumenta sozinho o alcance do farol baixo para melhorar a visualização nas estradas. Então, um farol muito legal. E também tem farol alto automático, que a gente falou para vocês no vídeo de assistências à condução desse modelo. O que eu acho uma pena é que, por conta do design, a gente acabou perdendo os faróis de neblina, e agora ele tem essas novas garras do leão aqui embaixo, que é onde fica a luz de lanterna, que está acesa nesse momento, mas mal dá para perceber, e também o DRL. A questão é que o DRL ele só liga com o motor ligado. Se você tiver só com a chave ligado, ele não aciona. Isso é um ponto positivo, porque não fica chamando atenção à toa à noite. Aqui mais para a lateral a gente tem essas rodas de liga leve, que eu acho um pouco estranhas, mas você acostuma com o tempo. E ela tem aqui medida 215/60 aro 17, claro, com pneus de uso urbano. Vale citar que a medida é a mesma para todas as versões, e o design também. Mesma versão de entrada usa esse design que parece uma aranha, né? Um pouco diferente. Temos nessa versão um símbolo GT aqui no Black Piano, achei que ficou bem legal. E falando em Black Piano, o retrovisor é em preto brilhante para todas as versões. Ele tem também um repetidor de seta, mas infelizmente não é em LED. E se ele ficasse um pouco mais para frente, ele facilitaria a visualização também. O teto em Black Piano aí é exclusivo dessa versão GT. Temos aqui a base dos vidros também em Black Piano. Maçaneta, porém, é na cor da carroceria. E detalhe que não tem o botão presencial. A gente vai falar dessas funções depois. Essa barra de teto, porém, ela é em Black Piano em todas as versões. E colocando aquelas barras transversais, ela suporta até 65 kg. Vocês podem ver o teto solar que está um pouquinho aberto. Depois a gente vai falar dele também. Mas seguindo aqui mais para traseira, a gente tem esse adesivo aqui, né, que dá um charme um pouquinho mais esportivo, que é exclusivo dessa versão GT. E reparem como esse carro tem vincos bem marcados, né, tanto na porta traseira quanto na dianteira. E aqui abaixo você ainda tem um discreto elemento em Black Piano. E aqui na traseira, na minha opinião, a gente tem um design muito lindo, assim como lá na dianteira. Destaque vai primeiro para essas lanternas, que tem uns elementos mais ou menos em 3D. Aqui tá com a lanterna ligada, e sempre
sempre que o motor está ligado, a lanterna traseira também está. A gente já viu isso em vários modelos da Stellantis. Então funciona como se fosse um DRL aqui atrás, digamos assim. Isso contribui até para o visual, né? Porque você reconhece de longe pela assinatura do carro, isso fica bem bonito. E felizmente tudo aqui atrás é em LED, com uma pequena exceção que é a lanterna de neblina que fica ali embaixo. Mas aqui em cima, luz de freio, luz de ré, a própria luz de lanterna e também a luz de seta, tudo em LED, assim como o brake light que fica ali em cima. Tudo aqui atrás é escurecido, então vocês podem ver que tem essa faixa em black piano interligando as lanternas. Detalhe Peugeot também num cinza escuro, 2008 aqui embaixo da mesma forma, e o Turbo 200 aqui é em branco relativo ao motor 1.0 turbo. Falemos aqui sobre conjunto mecânico. A gente tem um bem conhecido já de vários modelos da Stellantis, inclusive vários deles já passaram aqui pelo nosso canal. Como vocês podem ver, temos aqui o motor 1.0 T200, ou seja, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, que rende potência máxima de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, que é o nosso caso, a 5.750 rotações. O torque é sempre de 20.4 kgfm com ambos os combustíveis e chega a somente 1.750 RPM, o que geralmente deixa o carro mais ágil. A gente vai testar o desempenho na hora de fazer o test drive com o novo 2008. Lembrando que esse motor tem injeção direta de combustível. Junto com ele nós temos aqui uma transmissão automática do tipo CVT, e a gente vai falar melhor do funcionamento dela também na hora do test drive, mas ela tem uma simulação de 7 marchas para diminuir aquela sensação de enceradeira que o CVT fica infinitamente. E logicamente a tração desse carro é somente dianteira. Antes de falarmos sobre desempenho, é importante a gente citar o peso. Nessa versão GT, de acordo com a Peugeot, são exatamente 1.300 quilos. Só para um efeito de comparação, é o mesmo que um Fastback Abarth. Na verdade, lá ele tem 1 quilinho a menos, então não achei assim tão leve esse novo 2008. Vocês sabem muito bem que eu também gosto de citar a capacidade de reboque. E segundo eu encontrei no manual, aqui são permitidos 400 quilos num reboque sem freio. Agora sim, falando sobre desempenho, de acordo com a ficha técnica oficial, ele acelera de 0 a 100 em 10.1 segundos com ambos os combustíveis, e a velocidade máxima fica indefinida em 194 km por hora com etanol e 191 com gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Bom, de acordo com o Inmetro, na cidade ele faz 8.6 km por litro com etanol e 12.3 com gasolina. Na estrada vai para 9.8 com etanol e 13.7 com gasolina. Mas durante essa semana de testes, a gente testou ele sempre com gasolina, e eu posso dizer que na cidade ele fez geralmente entre 8,5 no máximo 10 km por litro, então bem abaixo do número informado pelo Inmetro. E lembrando que a gente já fez também aqui no canal um vídeo dedicado ao consumo urbano, onde a gente testou no nosso percurso padrão com ar ligado também na gasolina, e ele fez decepcionantes 8.4 km por litro. Mas teve umas questõezinhas para isso acontecer, e a gente falou isso detalhadamente no vídeo. O link tá na descrição aqui para vocês assistirem. Já na estrada, eu posso dizer que eu achei ele relativamente econômico. Faz com uma certa facilidade, andando de forma bem tranquila, entre 14,5 até 16 km por litro, sempre na gasolina. E aproveitando esse assunto, vale a gente citar que o tanque de combustível tem capacidade para 47 litros. Sinceramente, eu esperava que fosse um pouquinho maior. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a gente pode dizer que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, e aqui na traseira, infelizmente, ainda é do tipo eixo de torção. Lembrando que modelos como o Caoa Chery Tiggo 5X e também o Jeep Renegade possuem suspensão independente aqui atrás também, então seria legal ver nessa nova geração do 2008. Também vale citar aqui uma grata surpresa: freios a disco nas 4 rodas, felizmente, sendo ventilados na dianteira. Também é importante a gente dizer que esse carro utiliza a base CMP, que significa Common Modular Platform, que é de origem Peugeot e Citroën, ou seja, PSA, né? Mas será muito utilizado em vários modelos da Stellantis, muito provavelmente até no novo Renegade, por exemplo. E esse carro não é brasileiro, ele é produzido lá em El Palomar, na Argentina, junto com seu irmão menor, o hatch 208. E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar de dimensões. Como eu sempre faço aqui no canal, vamos falar também de dois concorrentes, para vocês entenderem o quanto o 2008 é grande ou pequeno
pequeno. Vamos comparar hoje com o novo Hyundai Creta, já na linha 2025, e também com o Volkswagen T-Cross. De comprimento, aqui no Peugeot a gente tem 4,31 m, no Creta são 4,33 e no T-Cross 4,22. De largura são 1,70, quase 1,78 aqui no Peugeot, ou 1,99 se a gente considerar também os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79, então um pouco mais, e o T-Cross um pouco menos, 1,76. De altura aqui no 2008 são 1,55 praticamente, o Creta é mais alto com 1,63 e o T-Cross com 1,57 também um pouco mais. Já o entre-eixos aqui no Peugeot é de 2,61. O Creta tem também 2,61 e o T-Cross é um pouco maior com 2,65. Isso geralmente dita o espaço interno, mas a gente vai conferir daqui a pouquinho na prática. Como vocês também já bem sabem que é tradição aqui no canal, a gente fala os números de capacidade off-road. É tração dianteira, então você não vai enfrentar uma lama pesada, mas esses dados ajudam, por exemplo, na superação de obstáculos diários, passar por uma valeta, subir uma guia, lombadas e etc. De altura mínima em relação ao solo, nós temos aqui 22,7 centímetros, um ótimo número se não fosse entre os eixos. A gente pediu altura mínima em relação ao solo para Peugeot, até o momento não nos informaram, mas caso tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela a informação correta para vocês. Ângulo de entrada 18,2 graus, não é assim muito grande. Ângulo de saída muito bom, 29,7, e o ângulo central também ainda não foi informado pra gente. Agora, o que me estranha aqui é que, segundo o manual do proprietário, a capacidade de imersão na água é de somente 15 centímetros. A gente pega, por exemplo, o Fastback Abarth que testamos recentemente, são 40 centímetros, mesmo em um SUV também baixo e com propostas mais esportivas. Eu acho que esse número não tá assim muito correto. De qualquer forma, perguntamos também isso para Peugeot, caso eles tenham respondido algum número, tá aí na tela para vocês. Esse aqui é o interior do novo Peugeot 2008. Vamos conferir como que é o acabamento? Como vocês podem ver, praticamente tudo em plástico duro, mas posso dizer que ele é bom, ele é bem montado, não tem rebarbas e é muito agradável também visualmente. A gente tem saídas de ar aqui bem pronunciadas, né, bem pontudas inclusive, com detalhezinho cromado. Essa parte que imitam fibra de carbono, acredito que seja tipo um vinil, ó. E essa espécie de vinil segue aqui por toda a parte central do painel até a outra porta, inclusive. Detalhezinho cromado aqui também que interliga os dois lados, porém essa é a única parte onde não tem. E aqui a gente tem um outro detalhezinho cromado na base da multimídia, porém que reflete muito o sol. Aqui a gente está na sombra, mas além dele ser meio frágil, não é tão bem montado essa parte aqui, ele bate muito sol aqui, reflete bem na cara do motorista, então atrapalha bastante. Aqui nas portas, vamos ver? Também, ó, essa parte aqui imitando fibra de carbono. Aqui, ao invés de cromado, é black piano, assim como essa parte onde a gente pega. Maçaneta é mais cromadinha. E a única parte de couro é aqui, ó, que tem essas costuras, inclusive, esverdeadas, que tem somente na versão GT. Comando dos retrovisores, você tem rebatimento elétrico, inclusive, porém, não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho ao engatar a ré. Abaixo também tudo plástico duro, acho que faltou um detalhe aqui na saída do alto-falante. Temos um porta-garrafas, cabe aquela nossa da Volvo, ela fica até, na verdade, bem espaçosa aqui, né? E certamente vai caber uma de 1,5 litro aqui também, muito provavelmente. Nessa parte aqui de baixo a gente tem o botão relativo ao assistente de permanência em faixa, segurando aqui você desliga. Aqui a gente tem o modo Sport, que fica numa posição bem ruim, né? Ele tem uma luzinha laranja aqui para indicar que ele está acionado. Porém aqui embaixo, aqui sim está mal encaixado, né? Aqui abaixo nós temos uma soleirinha em alumínio da Peugeot, muito bonita. As pedaleiras nessa versão tem um design um pouquinho mais esportivo, também em alumínio. E o tapete, apesar de sujo, eles são em carpete, tem uma costurinha verde
e o logo GT. Gosto dessa sigla, né? Afinal, o nosso canal chama GT Autos. O banco tem regulagem de altura, porém ele é 100% manual. Falando agora dos bancos, eles não são assim super macios, mas eu achei confortáveis, tá? Eles não são tão molengas. Você tem revestimento em couro com esses desenhos aqui feitos em costura branca, né? Achei muito bonito. A costura em verde nas laterais, e essa parte aqui é de tecido, mas é uma parte bem pequena, tá quase tudo em couro, inclusive o apoio de cabeça. Porta-luvas, vamos conferir. Vocês podem ver que ele despenca. Você tem um espaço para guardar alguns pequenos objetos aqui. Ele tem iluminação, só tá desligado porque o carro entrou em modo de economia de energia, mas infelizmente aqui não é em LED. E ele tem um espaço bem grande ali para trás. É uma pena que não seja refrigerado, né? Vamos falar sobre o ar-condicionado. Pessoal, eu tive que ligar o carro aqui porque ele entrou no modo de economia de energia, então a gente não conseguiria mostrar com o carro desligado. Nós temos aqui embaixo alguns comandos físicos, então recirculação de ar para desligar ou ligar a ventilação, função máxima do ar-condicionado, desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Porém, o mais importante, que é o comando da temperatura e também da ventilação, você é obrigado a fazer pela multimídia. Então você está, por exemplo, aqui na tela principal, você pode clicar nesse botão touch aqui em cima, ó, que ele vai direto para as configurações da multimídia, ou então você pode clicar aqui manualmente na parte de ventilação. E aqui sim você regula a posição do ar, que não tem comando físico para isso, a ventilação em si, a temperatura, o compressor ligado ou não. E olha que legal, você tem aqui 3 tipos de modo automático do ar-condicionado, já que ele é digital, apesar de não ser dual zone. Mas olha que bacana. O primeiro modo é o soft, que ele prioriza suavidade e silêncio. O normal, ele faz um equilíbrio entre o conforto e o silêncio. E o modo rápido, ele prioriza a ventilação e a eficácia. Ou seja, mesmo no modo automático, ele vai ser mais forte. É legal que você tenha essas 3 opções diferentes. Agora, já poderia ter comando físico, né, Peugeot? Agora, o grande problema é que quando a gente liga somente a chave, a ventilação ela não funciona. Então, se você quiser, mesmo que seja só a ventilação, você vai ter que ligar o motor. Isso geralmente nos outros carros basta você ligar a chave, incomoda bastante. Continuando aqui pelo console, nas outras funções a gente tem comando físico para o volume, graças a Deus. Você também pode ligar ou desligar a central por aqui. Um comando rápido para as configurações de assistências à condução. Esses botões aqui adicionais eu sinceramente não entendi assim tão bem o que eles fazem. Parece que esse aqui é o Android Auto e esse aqui da esquerda ele vem para a tela inicial, igual o Home. Então realmente não entendi muito bem. E aquele comando touch também, como eu disse, para a ventilação. Pisca-alerta fica aqui no meio e essas teclas no estilo piano são muito bonitas, né? Aqui embaixo, entrada USB do tipo A, desse lado aqui do tipo C. E olha que legal, quando a gente clica aqui, a gente descobre que tem um carregador de celular por indução e ele é ventilado, então reparem que ele é aberto aqui em cima. Quando você está com o ventilador ou com o ar-condicionado ligado, ele joga um jato de ar frio ali no celular, mesmo que a temperatura do ar-condicionado você tenha colocado em quente, isso é muito legal. E aqui você tem, se o seu celular for um pouco menor, como colocar ele apoiado aqui em pé. Aqui embaixo, um porta-objetos, faltou só um tapetinho, né? Se coloca uma chave e fica fazendo barulho. As posições aqui da transmissão. Reparem que o console central aqui ele é todo em black piano. A alavanca de transmissão já conhecida dos modelos da Peugeot. Coifa em couro, um couro de ótima qualidade, inclusive com a costura mais verdinha. Agora a questão é que quando você engata a ré aqui, ele demora muito para acender a luz lá atrás. Isso é até perigoso, tá, pessoal? Você tem um delay muito grande entre engatar a marcha e ligar a luz de ré. Mas aqui atrás, freio de estacionamento eletrônico, porém não tem a função auto hold, a Peugeot esqueceu disso. 2 porta-copos não muito grandes, apesar desse aqui ser um pouco maior. Ele cabe, por exemplo, a nossa querida garrafinha que a Volvo nos deu de presente, muito obrigado. Porém, não cabe nem mesmo o celular aqui deitado, ó, ele não entra, você tem que deixar ele em pé e ele fica batendo de um lado para o outro. Aqui atrás a gente tem um apoio de braço e ele tem ajuste, ó. Ele é um pouquinho duro, isso é até bom para ele não ficar escorregando sozinho. Você só não tem de altura, então se você colocar ele aqui, ele vai cair. Por quê? Porque ele abre. Você tem essa cestinha aqui na frente, ó. Se você quiser colocar alguma coisa, ou até mesmo tirar ela é em borracha, isso evita barulhos. E olha o espaço bem legal que você tem lá dentro.
A única questão é que esse compartimento poderia ser refrigerado, né? Infelizmente ele não é. Mas aqui acima, primeiro reparem esse detalhe aqui do painel, que ele é vazado, percebem? Muito bonito, né? Fica bem moderno. Depois a gente vai falar do painel de instrumentos. Aqui em cima a gente tem tweeters dos dois lados relativo ao sistema de som. O interior escurecido aqui, ó, é para todas as versões, não é exclusivo da GT. Você tem um apoio de mão aqui que volta suavemente. No quebra-sol, porém, uma decepção. Você tem o porta-documentos, tem tampão, tem espelhinho, mas cadê a iluminação, hein, Peugeot? E é exatamente a mesma coisa aqui para o passageiro. Porta-documentos, tampão, espelho, sem iluminação. Faltou também o retrovisor eletrocrômico, né? Ele é do tipo convencional, como vocês podem notar aqui. Aqui em cima nós temos as luzes e sabe como que você acende? Assim, ó. Só passando o dedo, tá? Você consegue desligar ou ligar pelo sistema touchscreen. E vocês acho que não vão conseguir notar muito bem, mas reparem que nessa partezinha onde está mais baixa aqui a gente tem uma iluminação de cortesia que ela projeta aqui no console central. Ela é bem discreta, mas à noite você consegue perceber. Isso é muito legal. E caso você não queira que as luzes se acendam quando você abre a porta, é só você segurar ela aqui um pouquinho e aí quando eu abrir a porta, ó, ela já não vai acionar. Depois é só segurar mais um pouquinho. Agora abrindo a porta, ela vai ligar. A gente tem também o teto panorâmico e agora ele é de fato um teto solar porque ele abre. Essa redinha continua manual, porém quando você coloca aqui para abrir o teto solar e ela está fechada, ele acaba empurrando ela junto. Olha que legal. Apesar do acionamento dela não ser elétrico. Agora para fechar, aqui eu não vou conseguir porque o teto solar trava, mas vou fechar aqui o teto, aí eu tenho que puxar ela manualmente, tá? Ou empurrar ela até o final. Dando um toquezinho para cima, ele apenas levanta. Se eu apertar uma vez aqui para trás, ele vai terminar de subir, eu posso interromper. E se eu segurar até o final, até ele dar um clique, ó, aí ele vai fechar ou abrir completamente. Então ele já abaixa também, ou já levanta e já abre 100%. E vale citar que esse teto solar tem a função anti-esmagamento, que é projetada para funcionar até 120 km por hora. Vamos falar sobre volante multifuncional. Eu acho ele muito bonito, tem um couro de ótima qualidade, esses detalhes aqui imitando alumínio ou em alumínio mesmo. Essa versão tem o GT aqui com detalhe em black piano e também as costuras verdes. E, inclusive, essa versão é a única que tem esses pedal shifts e eles ficam presos na coluna de direção, ou seja, você vira o volante e eles permanecem sempre no mesmo lugar. Falando nela, a gente tem aqui sensor crepuscular e você tem também o comando da lanterna neblina traseira, não tem o dianteiro, infelizmente. Desse lado você tem sensor de chuva, aqui é para passar o trip do painel, depois eu falo para vocês, mas infelizmente comigo o sensor de chuva não funciona muito bem, ele costuma passar sem necessidade. Desse lado direito do volante você tem para passar ou voltar uma faixa, atender ou encerrar chamadas, para você entrar na lista, né, de rádios ou do Bluetooth, alguma coisa assim, e para você trocar a fonte, né, o source, ou seja, passar de Bluetooth para rádio, para USB e etc. Desse outro lado, comandos de voz para você mexer nas configurações do painel e o volume. Eu acho que poderia ficar do mesmo lado, né, passar música e mexer no volume. Inclusive, o volume aqui dessa forma acho que seria muito melhor do que por botões, mas ok, né? Lembrando que ele tem também ajuste de altura e profundidade, esse volante, e a Peugeot deu ao nome de iCockpit para esse interior, porque você tem justamente o volante reduzido e além dele ser achatado embaixo, ele também é em cima, porque você enxerga o painel de instrumentos por cima do volante, não aqui pelo centro. Confesso que isso às vezes dificulta você achar uma boa posição de dirigir. Eu até consegui, mas demorei um tempo. Vamos falar então do painel de instrumentos. Já digo para vocês que é um destaque desse carro, porque ele tem 10 polegadas e ele é do tipo 3D. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Se vocês perceberem mostrando aqui de lado, vou mudar as informações para vocês verem. Reparem como ele é projetado para frente do painel, ó. Conseguem notar isso? Não sei se fica tão claro. Nesse mínimo aqui ele fica lá para trás, então ele desliga o painel de cima, ó. Reparem que você tem um outro painel. Pelo que a gente viu lá no 208 Grife, que a gente já testou aqui no canal, essa tela de cima acho que tem 7 polegadas. Eu não sei se ela continua igual aqui no 2008, mas
mas imagino que sim. Vou confirmar isso com a Peugeot e a informação correta está aparecendo aí na tela para vocês, caso eles tenham nos respondido. Vamos então às funções? Primeira coisa que inclusive eu não gosto muito. Reparem que aqui a gente tem, ó, o odômetro total, mas ele só marca em quilômetros completos. Ou seja, se você rodar, por exemplo, 1,9 km, ele vai contar apenas como 1 ao invés de 2. Então não é muito assim preciso. Pro odômetro total nem faz tanta diferença, mas no trip que você consegue resetar, eu acho que isso não é muito legal. Agora vamos aqui às telas disponíveis. A gente tem essa que é relativa aos sistemas de condução semi-autônomos. Você pode colocar também o mínimo, que ele vai para trás, então ele perde a função 3D, mas fica ali o velocímetro em digital e também o contagiros ali em número, indicando a quantas rotações estamos. Mais um para baixo você vai em pessoal 1, que aí você consegue personalizar pela central multimídia. Eu coloquei, por exemplo, a música. Então a música que estiver tocando aparece aí pra gente. Vamos até mostrar essas configurações para vocês. A gente vem aqui em personalização, personalização do display, personalizar a informação do motorista. Então a gente pode selecionar um ou o 2, então a gente coloca aqui, ó, você pode colocar o ADAS e aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, os medidores. Vamos ver como é que fica. Então agora a gente tem aqui, ó, o ADAS, na verdade, ele é o nível de vigilância, ou seja, o sensor de fadiga, você consegue ficar monitorando ele. E a gente pode pôr também, ó, no pessoal 2, como eu disse, o medidor do RPM, então ele fica aqui o contagiros numa forma de barra lateral. Agora vou voltar para a configuração que estava antes. Então agora ficou da seguinte forma, ó. A gente tem ali no pessoal 2 as médias de consumo. Por esse botão aqui na haste do limpador você controla, você tem informação instantânea, né, o quanto você está fazendo nesse exato momento. O trajeto 1, desconsiderem isso aqui porque é só manobrando, tá, pessoal? Que você consegue resetar por aqui também segurando, ó. E o trajeto 2 também desconsiderem porque essa média não é real. Poderia ter mais trips, assim como o painel de 7 polegadas da Stellantis, né? A vantagem sobre o painel de 7 polegadas é que aqui a velocidade média não fica diminuindo somente com a chave ligada, só se você tiver com o motor ligado, que é o correto. Agora esse painel não mostra o tempo do trip, só quando você desliga ele, que ele faz essa animação e mostra ali o percurso. Mas toda vez que você ligar ou desligar o carro ou o painel, ele vai resetar esse tempo e essa distância, né? Então você não tem um ajuste assim preciso. Bem que poderia mostrar ali junto com o trip de consumo. A gente tem também a tela de visores, que aí você fica realmente com o velocímetro teoricamente analógico, né? E o RPM ele também, o contagiros. E depois você volta para o condução, que é aquele que a gente tinha mostrado anteriormente, mostrando o assistente de faixa e etc. Agora, sabe o que me incomoda muito nesse painel, apesar dele ser muito bonito? O modo esporte aqui, ó, ele fica laranja quando você aciona, mas ele não muda absolutamente nada no painel, tá, pessoal? Não é porque o carro tá desligado, ele realmente não muda nada. Ele poderia ter, por exemplo, ao invés do D de driving do câmbio, ele poderia colocar um S, né? Mas não faz isso também. Voltei aqui pro lado de fora pra gente falar sobre o sistema de chave desse carro. Vamos primeiro mostrar ela aqui, ó. A gente tem uma chave bem bonitinha, já com o novo logo da Peugeot, inclusive. Fechamento e abertura das portas, abertura do porta-malas, é só o destravamento, obviamente, mas falta a partida remota e também aquele botão de sinalização, né, para ele acionar luzes e buzina. Qual que é a questão? Aqui na maçaneta a gente não tem nenhum botão, vocês podem ver que ela é simples. Então quando a gente desaproxima do carro, com a chave no bolso, claro, olha o que acontece. Ele trancou sozinho e já rebateu os retrovisores. Isso parece perfeito, mas nem sempre ele funciona assim tão bem. Às vezes você chega perto e ele não abre, eu já tive que pegar a chave no bolso algumas vezes. E como vocês podem notar, os vidros e o teto solar continuam abertos, apesar dele ter rebatido o retrovisor. A gente chegou perto e ele já abriu novamente, ó. Se a gente quiser fechar então o teto solar e o vidro, como que a gente faz? A gente é obrigado a pegar a chave, segurar aqui o botão de trancamento, e tem que ser até o final, porque se você soltar ele para no meio, ó. Vamos segurar até o final. E olha como ele demora, pessoal. Agora sim ele fechou. Ou seja, esse sistema por proximidade não é assim tão bom quanto na teoria. Eu ainda continuo achando que se tivesse o botãozinho presencial aqui na maçaneta seria mais cômodo, pelo menos para mim. Ou que pelo menos tivesse as duas opções para o cliente
escolher. E vamos falar agora da lista de equipamentos dessa versão GT. Temos faróis Full LED com projetor, nivelamento automático e ajuste automático de alcance na estrada, retrovisores com rebatimento elétrico e repetidores de seta, infelizmente não são em LED, também não tem tilt down, rodas de liga leve aro 17, bancos em couro com costuras em verde, soleira em alumínio, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, assistente de partida em rampas, controles de tração e estabilidade, piloto automático convencional com limitador de velocidade, sensores de ponto cego, frenagem automática de emergência, farol alto automático, sensor de fadiga, reconhecimento de placas de trânsito, sistema de permanência em faixa com correção automática do volante, painel digital 3D com tela de 10 polegadas, sensores crepuscular e de chuva, câmera dianteira e traseira com uma simulação de visão 360 graus, já vou mostrar ela para vocês, sensores de estacionamento também dianteiros e traseiros, pedal shifts fixos, chave presencial com sistema de proximidade, carregador de celular por indução ventilado, lanternas traseiras Full LED, ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico, teto solar elétrico panorâmico, apoio de braço dianteiro, lanterna de neblina traseira, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade e também o banco do motorista com ajuste de altura manual. E é claro que a gente tem também essa nova central multimídia chamada de iConnect, com tela de 10.3 polegadas, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Ela tem uma nova interface mais bonita agora, inclusive. No começo você se perde um pouco mexendo, mas você acostuma com uma certa facilidade. Aqui inclusive você consegue personalizar, colocar os atalhos que você quiser. Você tem 2 opções de relógio aqui, por exemplo, ó. Então uma central realmente bem boa, não tão boa quanto os modelos da Fiat e Jeep ao meu ver, mas ainda assim é bem legal. Em configurações também você tem bastante opções de personalização, você pode também criar perfis diferentes e ele é mais útil para você associar o seu smartphone. Então o que que acontece? Quando você coloca aqui, por exemplo, o S22 Ultra de Renan, quando eu entro no carro e ele conecta já no smartphone, ele sabe que eu estou com o meu perfil, que é o GT Autos, e assim ele já coloca as configurações de acordo com o meu perfil. Tem a personalização do painel, você pode mudar, por exemplo, a cor da tela, ou deixar tudo vermelho, deixar verde, deixar branco, azul. Tem conectividade, sistema. Eu não vou mostrar todos os detalhes para vocês, pessoal, porque a gente perderia aqui muito tempo. Também vale citar que essa central multimídia, ela fica sempre com o atalho do Android Auto aqui na esquerda, então quando você está com ele acionado, você não precisa vir aqui e clicar e tudo mais. Não importa se você está aqui, por exemplo, na tela do ar-condicionado, vai sempre ficar um atalho aqui para o Android Auto, isso é muito bom. Você também tem essa barra aqui de cima, aqui onde está off, ele fica comandos do ar-condicionado, porém você não consegue mexer, só informação. Clicando aqui, ó, ele abre outra tela, ele não vai lá para as funções do ar. Também vale a gente dizer que essa central tem 6 alto-falantes, um em cada porta mais os 2 tweeters, e também 4 entradas USB, sendo 3 delas do tipo C. Agora, o que me incomodou é que quando você sai do carro, mesmo desligando o motor e trancando o carro, às vezes ele continua com o celular conectado, mesmo que você já tenha saído, por exemplo, do Android Auto e tudo mais. Então você vai reproduzir alguma mídia no celular, ele reproduz pro além, né? Porque ele tenta reproduzir aqui no carro, mas não tá reproduzindo nada na verdade. Então a música fica rodando em falso, digamos assim. Também faz muita falta um botão de atalho para as câmeras dianteiras e traseiras. Vamos mostrar ela aqui para vocês, ó. Eu tenho que engatar a ré para conseguir ver a câmera da frente, então não faz muito sentido. Quando eu volto pro D, ela continua ali até eu atingir uma certa velocidade ou então fechar ela aqui. Aqui, pessoal, elas estão um pouquinho sujas, mas a qualidade é muito boa. Você tem aqui a dianteira, a traseira, a lateral ela só simula, porque você não tem câmera debaixo dos retrovisores, então ele vai gravando uma imagem e vai aparecendo aqui. Depois de um tempinho ela some, porque justamente não é uma imagem em tempo real. Mas além da dianteira e da traseira, com linhas de guias dinâmicas inclusive, você tem essa dianteira angular e essa traseira mais angular. Também gostei bastante, porque lá no Peugeot 208 a gente viu que a câmera ela ficava muito para baixo, tinha uma visualização muito pequena e a qualidade era péssima. Ainda bem que ela corrigiu aqui no novo 2008. E vamos falar então de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço.
quanto custa o novo Peugeot 2008 nessa versão GT. Linha 2025 hoje custa R$ 154.990. Detalhe, aumentou 5.000 recentemente, porque ela foi lançada por R$ 149.990. Porém, lá no site da Peugeot, digamos que o preço padrão dele seja R$ 169.990. Então pode ser que ele vá subindo o preço gradualmente até chegar ali nos R$ 170 mil. O que eu acho que seria um erro muito grave da Peugeot. Eu já vou falar na conclusão se esse carro vale a pena ou não pelo 155, mas logicamente quanto menor o preço, mais competitivo ele fica, né? Vale citar também que você não tem nenhum opcional disponível para essa versão, mas você tem as cores que podem adicionar um preço nesse modelo. Você tem as metálicas preto perla neira, que é a única gratuita, e o cinza selenium por R$ 2.000. Nas perolizadas a gente tem a branco nacré, que também custa R$ 2.000, porém as outras versões ela tem aquele belíssimo azul quasar, as versões Active e Allure, que são de entrada intermediária, e o E2008 também, a versão elétrica, também tem esse azul quasar. Aqui na GT não tem, então vai entender, né, Peugeot? Também essas outras versões, elas têm um cinza que eles chamam de Artense, que é basicamente um prata, e aí eles perdem esse cinza selenium dessa versão GT. Não entendi essa exclusividade das outras versões e esse cinza estar também só na versão GT. E também faltou um tom de vermelho, né, e um prata de fato, né? O total então dessa unidade que a gente está testando, versão GT com o cinza selenium, vai para R$ 156.990. Também é importante a gente falar sobre garantia e revisões. A Peugeot oferece aqui 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Mas é legal a gente citar que a marca está oferecendo um pacote de 3 primeiras revisões por apenas R$ 732. Ou seja, você paga, digamos que 3 revisões pelo preço de uma só. E aproveito também para dizer que ele tem o manual do proprietário de forma inteligente, por chat GPT, na verdade por inteligência artificial, né, através do WhatsApp da Peugeot. Funciona geralmente bem, eu tirei algumas dúvidas lá, inclusive. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho realmente muito bonito, muito caprichado, apesar do acabamento não ser lá aquelas coisas. E o banco aqui atrás segue mais ou menos aquele padrão da frente, mas sem aqueles desenhos centrais. Reparem a diferença, ó. Ele é um pouco mais simples. Ainda mantém o revestimento em couro e as costuras aqui em verde com essa parte de tecido. Porta-revistas atrás dos dois bancos, porém não temos saída de ar traseira, é um grande pecado desse carro também. Você tem aqui duas entradinhas USB, uma do tipo C e uma do tipo A. Túnel central eu achei bem alto para um carro que não é 4x4. E eu senti falta também aqui do apoio de braço. O legal é que você tem iluminação em LED dos dois lados e ela também é touchscreen. Então só passar o dedo aqui ela desliga quando a porta estiver fechada, obviamente, né? Aqui você tem apoios de mão que voltam suavemente dos dois lados, porém, ó, falta o ajuste de altura do cinto dianteiro, nem para o motorista tem, infelizmente. Alça de mão ali também na frente e essa visão um pouquinho mais ampla do teto panorâmico. Como aqui é manual, você consegue fechar a redinha aqui de trás, se você preferir. Acabamento de porta traseira igualzinho lá da frente. Essa parte aqui naquela espécie de vinil imitando fibra de carbono. Black piano, maçanetinha cromada. Tem o Twitter aqui, mas eu acho que é só detalhe visual. Aparentemente ele é fechado, até porque tem só 6 alto-falantes. Aqui sim, alto-falante normal, um pequeno porta-objetos e essa parte continua de couro, é igual lá na frente. Então aqui atrás até que a porta recebe elogios, mas lá na frente faltou uma região maior em couro, né? Agora falando sobre espaço interno, lembrando para vocês que eu tenho um pouquinho mais de 1,92 de altura, então não são parâmetros assim tão bom, mas com o banco regulado confortavelmente para eu dirigir, o espaço que sobra aqui atrás é esse. Não é assim de todo ruim, é próximo do que fica, por exemplo, o Fastback, mas eu considero como um ponto negativo. Você pega o T-Cross, por exemplo, ele tem um espaço melhor e o Creta, se eu não me engano, também. Reparem que esse banco aqui do passageiro está bem mais para frente e se eu ficar de forma mais tranquila, eu ainda fico muito próximo aqui do banco dianteiro. Isso porque ele está com o encosto bem levantado, tá? Porque se ele tiver mais abaixado, aí ferrou.
Reparem também que como eu sou alto, ó, eu ponho o banco de lá ao máximo para baixo, para eu ficar um pouquinho mais confortável. E isso acaba trazendo ele um pouquinho mais para trás também, então prejudica muito o espaço traseiro. Já para a cabeça, o espaço aqui até que é bom. Estou sentado de forma mais ereta, ó, e quase encosta no teto, pelo menos não incomoda. Para um SUV compacto e com teto solar, eu diria que é uma boa altura sim para a cabeça. E vamos falar aqui sobre porta-malas. Vamos ver se ele vai abrir. Como eu estou com a chave perto, ele abriu. Logicamente o acionamento da tampa não é elétrico, é só destrancamento. E de capacidade nós temos aqui 374 litros em VDA e 419 litros em medição líquida. Lembrando que VDA é aquele sistema que você mede com bloquinhos, enquanto o líquido ele considera até as frestinhas dos parafusos, então não é muito par com a realidade. Para efeito de comparação, o novo Hyundai Creta tem 422 litros e o T-Cross ele tem de 373 até 420. E por que que no T-Cross você tem dois números? Lá você consegue deixar o encosto do banco um pouco mais reto, um pouco mais ereto, aí você consegue os 420, senão são 373. Porém, tanto o Creta quanto o T-Cross são em VDA. A gente pode então considerar que os 374 litros aqui do Peugeot 2008 não são assim muita coisa, apesar de não serem absurdamente ruins. Você tem espaços aqui nas laterais, isso eu gosto bastante, porém tudo plástico, né? Então é mais fácil de fazer barulho. O triângulo fica solto, isso eu não acho legal. E puxando aqui o chão, a gente tem um step do tipo temporário, medida 125/85 aro 16. Lembrando que as rodas originais são aro 17. E reparem que a gente tem um espaço ali onde seria para colocar o piso do porta-malas, porque era para ele ter aqui aquele piso onde você consegue colocar mais para cima ou mais para baixo. Infelizmente a Peugeot economizou. Aqui a iluminação, ela existe só do lado direito, porém não é em LED, né? Uma pena. O tampão também eu achei um pouco simples. Fechamento também, logicamente, é manual. Chegou a hora então da gente fazer o nosso test drive com a nova geração do Peugeot 2008. Primeira coisa que eu tenho para citar para vocês antes da gente acelerar esse carro. Pessoal, eu acho que falta um pouco de espaço aqui no banco do motorista. Eu que sou grande, tenho mais ou menos 1,92 de altura. A minha perna, por exemplo, fica pegando muito nessa parte um pouco mais pontiaguda aqui, ó, da porta, então fica machucando. Se eu sentar de outra forma, ó, assim meu pé não cabe lá, entendeu? Então eu demorei para achar uma posição aqui confortável. Geralmente eu tenho que dirigir com essa perna aqui para cima para não incomodar ali naquela parte da porta. Então a posição de dirigir não é exatamente incrível aqui no 2008. Dependendo da sua altura, pode ser que fique perfeita ou então que fique péssima. Agora, o que eu vejo como um ponto muito positivo é esse iCockpit da Peugeot, com esse volante reduzido e o painel que você enxerga por cima. E esse volante, inclusive, ele tem um revestimento muito bom, ele tem uma pegada muito legal. Então, tanto para você dirigir de forma mais confortável quanto de forma mais esportiva, ele se adequa muito bem. Você tem mais agilidade em manobras, inclusive. E falando sobre direção, eu posso dizer que ela é bem leve, porém não tanto quanto os modelos da Citroën, que são também PSA, né? Ou seja, a parte francesa do grupo Stellantis, que é Peugeot e Citroën. E isso eu acho um ponto positivo, porque a Peugeot foca um pouquinho mais em prazer ao dirigir do que exatamente extremo conforto. E como vocês já bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então vamos descer aqui bem mais rápido para ver como que é a dinâmica desse carro. Parece bom, hein? Ó, a gente tem um pouco de rolagem de carroceria sim. Sai, parece que a traseira demora um pouquinho para jogar, né? Ela escapa um pouquinho, na verdade. Mas a gente tem para um carro desse porte, nesse segmento, uma dinâmica muito boa, eu diria. Vamos conferir a altura em relação ao solo, ó. Vamos passar aqui a 10 km por hora. Parece que deu uma leve raspadinha ali na frente. O pessoal empinando moto, né? Não tem jeito. Mas parece que foi muito pouco. Acontece que aquele vão livre, como eu disse para vocês, é entre os eixos. Ou seja, pode ser que você tenha 22 centímetros de vão livre entre os eixos, mas a altura mínima na dianteira seja 15 centímetros. Por exemplo, geralmente a diferença não é tão grande, tá, pessoal? Não é assim tão alto quanto parece ser. Mas em geral você não costuma ter nenhum tipo de problema com esse carro em relação à altura dele. O isolamento acústico para essa categoria ele parece bom, mas
como a gente mostrou melhor no nosso vídeo de viagem, pegando estrada, velocidades mais altas, e lá a gente percebeu que entra um pouquinho mais de barulho de vento do que eu particularmente gostaria. Mas ainda assim, geralmente ele consegue filtrar relativamente bem os barulhos externos. Reparem aqui, pessoal, que o motor ele continua ligado mesmo quando a gente para, porque esse carro não tem o sistema Start-Stop que desliga o motor em paradas rápidas. Isso geralmente vai agradar o pessoal, porque a maioria odeia esse tipo de recurso. Eu particularmente não me importo com o funcionamento dele, então acho que faz um pouquinho de falta aqui nesse carro. Certamente o consumo urbano seria um pouco melhor. Pessoal, já desliguei aqui o controle de tração pra gente fazer nossa largadinha aqui. Vamos só esperar abrir o farol. Tô pisando no freio com o pé esquerdo. Já coloquei no modo Sport também, só que eu só não desliguei o ar-condicionado, tá? Isso rouba um pouquinho de potência do motor. E lembrando que estamos na gasolina, então 125 cavalos ao invés de 130. Soltei. A largada não é assim muito impressionante, mas até que depois ele desenvolve rápido, ó, vamos ver. E ele ligou sozinho o controle de tração, tá? 90, 100, 110, 120. Bom, desempenho, como eu disse, o desempenho eu posso dizer que ele é mais mediano do que bom, mas ele é o suficiente, tá, pessoal? Ele não impressiona, essa que é a questão, mas dá pra dizer que ele é bom sim. E lembra que eu falei pra vocês sobre a transmissão? Aqui ela é CVT com simulação de 7 marchas. Então não sei se vocês conseguiram notar, mas quando a gente pisou fundo ali, ele simulou marcha. Então de forma virtual, essas marchas não existem de fato, tá, pessoal? Mas de forma virtual ele abaixa um pouco o giro e volta pra diminuir aquela sensação de enceradeira que o CVT tem, né? Que ele fica e não acaba nunca mais. Então ele vai então você tem como se fosse troca de marcha de um câmbio convencional. Isso é legal da Stellantis porque, dirigindo aqui de forma tranquila, ele funciona de fato como um CVT. Então você não sente trocas de marcha. Ele vai fazendo a variação de rotação conforme o carro julgar necessário. O que eu posso dizer para vocês é que esse é um carro bem gostoso de dirigir, na verdade, né? É um daqueles modelos que a gente vai devolver para o pessoal da Stellantis e que vai fazer falta aqui no canal, porque eu realmente gostei muito de dirigir o Peugeot 2008 dessa nova geração. Vou lembrar vocês que esse carro tem, por exemplo, reconhecimento de placa de trânsito, frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego e outros itens de condução semi-autônoma. E a gente mostrou isso no nosso vídeo de assistências à condução desse carro. Link tá aí na descrição para vocês assistirem. Pessoal, como de praxe, vou até ligar o modo Sport aqui. Como eu disse, não acusa nada no painel, isso é muito ruim, porque ele fica numa péssima posição. Mas como de praxe, a gente vai entrar um pouquinho mais rápido aqui nessa curva. Então vamos ver como que ele se comporta. Os controles seguraram bastante, né? A gente pegou um buraco no começo da curva, então fez o controle acionar mais ainda, né? O que é completamente normal. Mas como eu disse, a dinâmica tá longe de um esportivo, mas eu achei ela muito boa. Você pega a curva, a estrada sinuosa com esse carro, ele se torna muito divertido. Falando de suspensão, ó, escutem. Ela não é tão barulhenta não, tá? E a gente escuta um ou outro barulhinho de acabamento aqui dentro, mas posso dizer que em comparação com alguns concorrentes que a gente já testou, inclusive aqui no canal, ele tem pouquíssimos barulhos nesse sentido. E a suspensão aqui, ela é bem confortável. Ela não é tão confortável como o Citroën, ela é um pouco mais dura, que os Peugeot são um pouco mais voltados ao prazer ao dirigir, como eu disse para vocês, não tanto aquele uso familiar e confortável, né? Ele tem uma pegada, digamos que mais jovem, né? Por isso que ele é um pouquinho mais durinho, é completamente normal, mas eu gosto bastante, acho que a suspensão está muito bem calibrada entre conforto e esportividade. Mas eu imagino que o que importe muito para vocês é, vale a pena ou não comprar o Peugeot 2008 nessa versão GT 2025? Bom, vamos então para a conclusão e começaremos falando de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Posso considerar sem sombra de dúvidas o design que acho que a maioria do público gosta e gosta muito. Prazer ao dirigir também, é um carro muito gostoso nesse sentido. O acabamento eu vou entrar mais como um ponto de mediano para bom.
porque ele é simples, mas ele pelo menos é bonito e bem feito, né? Ele não é tão bom quanto o de um Renegade, por exemplo. Vou citar ainda como ponto positivo, lista de equipamentos, apesar de ter faltado alguns que eu já vou falar para vocês, e também o painel e multimídia, né? Você tem um destaque nesses dois sentidos aqui no novo 2008. Agora os pontos negativos. Eu citaria o porta-malas, o espaço interno, o consumo urbano, que como eu falei para vocês, assim, não é muito legal. Na estrada até que ele é econômico, apesar de também não ser dos mais econômicos da categoria. E o desempenho também entra como mediano, né? Fazendo 0 a 100 acima de 10 segundos. Não é assim muito legal, mas está dentro ali da média do segmento. Agora alguns itens que eu senti falta aqui. Faróis de neblina, ACC, que é o piloto automático adaptativo. Inclusive a versão elétrica tem, só a combustão que não. Botão presencial nas maçanetas, partida remota do motor, ajuste de altura dos cintos, retrovisor interno eletrocrômico, tilt down também no retrovisor, que é a função que abaixa o espelho quando você engata ré, e também aquele modo auto hold do freio de estacionamento, que ele segura o carro freado até você pisar no acelerador. Mas como vocês podem ver, para a categoria e para o preço dele, os equipamentos são bons, não falta muita coisa. Você tem muita coisa, aliás, nesse carro já de série, não é nem opcional. E aí, para a gente entender se esse modelo vale a pena ou não, a gente tem que compará-lo com seus concorrentes. Quais são eles? Temos bastante rivais, começando pelo Citroën C4 Cactus Shine 1.6 Turbo por R$ 142 mil. Depois o Volkswagen T-Cross 1.0 200 TSI, ou seja, é a versão sem nome, tá? É abaixo da Comfortline, por R$ 149 mil. Depois o Jeep Renegade Sport Altitude 1.3 Turbo por R$ 149. O Renault Duster Iconic Plus 1.6 aspirado CVT por R$ 149 também. O Fiat Fastback Audace por 150 mil, já começa a aproximar mais daqui. Fiat Pulse Abarth não é exatamente um concorrente direto nessa versão, mas custa 153 mil, muito próximo aqui do 2008. Depois o Honda HR-V na versão de entrada EX 1.5 aspirado por R$ 153 mil. Também podemos considerar Nissan Kicks Exclusive 1.6 aspirado por 154, Volkswagen Nivus Highline 1.0 Turbo 154 mil reais, Caoa Chery Tiggo 5X Pro Max Drive 1.5 Turbo híbrido leve, que nome gigantesco, né? Por 155 mil reais. Depois temos o novo Hyundai Creta Limited 1.0 Turbo, já linha 2025, também reestilizado, por 156 mil reais. E por último, mas não menos importante, Chevrolet Tracker LTZ 1.0 Turbo automático por 159 mil reais. Apesar de ser 1.0, também bem mais caro que essa versão GT do 2008, que é a mais completa da linha. Lembrando, Peugeot 2008 custa 154.990. Então a gente pode ver que para uma versão top de linha muito bem equipada, a gente pode dizer sim que a Peugeot acertou nesse preço, desde que ele não suba muito, né? Por ser uma versão topo de gama, é um bom custo-benefício. Qual que é o meu resumo de tudo isso, então? Eu posso dizer que seria uma das minhas opções de compra com toda a certeza. Eu teria facilmente esse carro. Apesar do consumo não ter, assim, me agradado muito, eu acho que o carro, em geral, entrega muito por esse preço. Que carro por 155 mil você já tem um teto solar, painel 3D, alguns sistemas de condução, esse belíssimo design, um desempenho mediano, consumo mediano, mas também esse interior muito bom, um acabamento relativamente bom e tudo mais. Então acho que ele entrega muito por esse preço de 155 mil. Se ele for ao preço, digamos que padrão, de 170, eu acho que já começa a ser um pouco diferente. Acho muito caro para um carro 1.0 turbo. Mas por 155, certamente vale muito a pena você levar para casa o Peugeot 2008 GT T200. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito o pessoal da Stellantis, em especial da Peugeot, por terem emprestado o novo 2008 para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos e repletos de informação para vocês aqui no canal GT Autos.